só Jesus tem poder para perdoar os pecados. Portanto, nós sabemos que muitas vezes temos o hábito, como seres humanos, como estudantes, de pensar que as coisas são debaixo do nosso braço, da nossa força, do nosso intelecto, quanto dinheiro temos no banco, quantos certificados acadêmicos nós temos, mas na realidade todos nós dependemos da graça de Deus. Então o versículo principal que nós vamos tentar memorizar é aquela quando Jesus declarou que eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E todos nós sabemos que nós, segundo Romanos capítulo 8, todos nós pecamos, meninos e meninas. Tu pensas, tu dizes e tu fazes coisas que desagradam a Deus. Por isso tu deveria ser castigado, eu deveria ser castigado. Mas a graça de Deus é maior do que qualquer desgraça que nós podemos ter. Posso ouvir um amém? Portanto, significa que Deus, o favor de Deus é sobre nós. E Paulo, então, nós podemos ver em Atos capítulo 9, eu só coloquei aqui para que você saiba que nós estamos a falar sobre a palavra de Deus. Portanto, Paulo, ele era um menino como eu e você. E ele, então, era um estudioso da Bíblia, ele ia na igreja, ele ia nos templos, e ele parecia que tudo que ele fazia, desde pequeno, era bom. Acontece que não basta ser só bom, todos nós dependemos da graça de Deus, porque a graça de Deus é maior do que qualquer desgraça que nós podemos ter, porque nós estávamos na escuridão do pecado, mas Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós podemos declarar que Jesus, ele é a luz do mundo. Quem segue a Jesus jamais andará nas trevas, não ficará cego, mas pelo contrário, terá a luz da vida. E essa luz está dentro de você, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Um estudioso muito famoso nos Estados Unidos, chamado Smith Wigglesworth, ele escreveu uma coisa e disse que se pudéssemos rasgar a vida de uma pessoa que tem Jesus no seu coração, imagina que nós somos uma pessoa e se rasgasse uma pessoa que tem Jesus, como se fosse uma folha de papel, a luz que tem dentro do cristão poderia iluminar toda a terra. Porque quando temos Jesus, temos o poder do Espírito Santo sobre nós. E Paulo aparentemente também faltava qualquer coisa, embora ele parecia bom, estudava a Bíblia no Velho Testamento, mas ele teve um professor fantástico para ajudá-lo, e ele se chamava Gamaliel. Gamaliel, inclusive, mais tarde ele veio defender os cristãos, mas nesse momento Gamaliel era um rabi. Repitam comigo, rabi. Rabi significa mestre. Portanto, Paulo teve um mestre muito bom, mas eu quero declarar que, embora Gamaliel fosse mestre, Jesus é o mestre dos mestres, porque ele deu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter a luz do mundo dentro de nós, por causa de Jesus. Portanto, só Jesus tem poder para perdoar os pecados. Mesmo Gamaliel sendo um grande mestre, ele também precisava reconhecer que ele era um pecador. Mas infelizmente a religião fazia com o que aconteceu com Paulo. Embora ele parecia bom aos olhos dos homens, da sua mãe e do seu pai, Paulo ele achava que tinha que trabalhar para Deus, mas ia considerar que as regras, as leis, deveriam ser muito maior do que o amor de Deus. E Paulo estava completamente enganado. Portanto, nós temos que ter um relacionamento, temos uma amizade com Jesus. É isso que importa, não é a tradição, não é a religiosidade, não é o fato de tu vires à igreja, só orar. Tudo isso é importante, mas tu tens que ter um relacionamento com Deus, porque é isso que Deus espera de mim e de ti. Porque quando nós não temos um relacionamento com Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, estamos nas trevas, mas graças a Deus que nós temos as boas novas, porque Jesus declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele, porque Ele é a luz do mundo. Quem segue a Jesus jamais andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso que Ele pode perdoar os pecados. E Paulo, então, ele aprendeu tudo certo. Mas agora ele manda mensagem de WhatsApp. Como eu era um fariseu terrível, eu amava a Deus e se orgulhava de tentar obedecer todas as leis de Deus. Estava sempre no quadro de honra da escola. Eu era tramado. Verdadeiramente, Saulo. Era. Então, desculpa, o Saulo manda mensagens para mim. Tá bem? Esqueci de avisar. E Saulo, então, ele embora seja um bom estudioso e teve o melhor mestre, Paulo mesmo assim
precisava ter um encontro com Jesus, porque ele estava, embora fazendo tudo certo, embora esteja aos olhos das outras pessoas fazer tudo certo diante das tradições, mas nós sabemos que ele estava também preso por causa do seu pecado. Estava nas trevas, mas nós temos as boas notícias, que Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso que Jesus pode perdoar, tem poder para perdoar todos os nossos pecados. E então, Saulo teve uma infância fantástica. E talvez você não tenha tido uma infância fantástica. Mesmo assim, a graça de Deus é muito maior do que qualquer desgraça que possa ter acontecido na sua vida. Portanto, Paulo, depois que ele foi crescendo, ele se tornou tão religioso, que ele começou a perseguir as pessoas que acreditavam em Jesus. Sabe por que ele estava a perseguir os cristãos? Cristão significa o seguinte: é uma pessoa que recebeu a Jesus como seu salvador do pecado. E Paulo, ele tinha, embora aos olhos das pessoas, do melhor mestre, ele estava no pecado, porque ele estava a perseguir os cristãos. E Paulo, ele achava que estava a fazer as coisas de Deus. Estava bravo. Ele ficou muito bravo com os cristãos, e ele pensou, sabe de uma coisa, eles não estão a seguir, não estão a fazer conforme eu quero, como eu aprendi, então eu vou mandar prender toda a gente, todos aqueles que seguem a Jesus, porque andam a dizer que Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou. E isso para nós é algo terrível, porque os religiosos fazem isso, têm tendência de aprisionar as pessoas nos seus pensamentos. Mas ainda bem que nós temos as boas notícias, que nós temos a palavra de Deus toda revelada para nós. E Saulo mesmo, ele aprendeu tudo que era bom. A Bíblia diz que Saulo pensava que estava a agradar a Deus, guardando todas as regras e tentando forçar as outras pessoas a guardar as mesmas regras que ele. Isso nós estamos a falar sobre a religiosidade. Cuidado com a religiosidade. O mais importante é tu seres amigos de Deus. Tu podes falar com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele ama-te, não importa o que tu faças. Mesmo que tu faças coisas erradas, ele continua te amando, se tu te arrependeres. Porque ele tem poder para perdoar todos os pecados. Por isso que Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso que ele tem poder para perdoar os pecados. E assim, Paulo, ele ficou bravo e ele disse o seguinte: eu vou no mais longe que eu puder para prender todas essas pessoas que acreditam em Jesus. E ele pediu cartas. Ele estava irado. Aparentemente parecia que ele estava a fazer a coisa certa. Mas na realidade ele estava a forçar as outras pessoas a acreditarem nas mesmas coisas que ele. E Deus enviou Jesus para que eu e você conheçamos a verdade e a verdade nos liberte. Diferentemente de Saulo, ele estava aprisionado nas tradições, aprisionado nas regras, fazer. Graças a Deus, porque nós podemos declarar aos quatro cantos desse mundo que a graça de Deus é maior do que qualquer desgraça que possa acontecer em nossa vida. E ele então começou a perseguir. Perseguir, meninos e meninas, significa maltratar os outros com palavras ou ações por causa das suas crenças. Mesmo nós sendo perseguidos neste mundo, porque tu acreditas em Jesus, porque tomaste uma decisão de seguir Jesus de forma livre, e agora você é livre nas suas palavras, nas suas ações, nos seus pensamentos. Você sabe que Jesus, ele é a luz do mundo, que quem segue a ele jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, e você também sabe que ele tem poder para perdoar todos os pecados. Quando tu fazes isso e começa a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, as pessoas vão começar a perseguir-te. Mas eu quero dizer-te uma boa notícia, que a boa notícia é que bem-aventurados os perseguidos, porque eles herdarão o reino dos céus. E é por isso que nós podemos acreditar que Jesus é o nosso Salvador, porque o poder da ressurreição, porque ele morreu por causa dos nossos pecados, por causa das asneiras que eu e tu fazemos, mas mesmo assim ele continua nos amando. E o próprio Saulo mais tarde vai declarar, ele vai ter um encontro com Cristo e ele vai declarar algo fantástico. Quem quer saber o que Paulo vai declarar? Daqui a pouco nós vamos saber. E assim então Paulo continuou agora a prender todos os cristãos, e a Bíblia diz que ele, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas nas sinagogas para ir até Damasco, para perseguir aqueles do caminho. E seguindo ele estrada fora, aconteceu algo fantástico. Paulo pegou até carta dos oficiais, das autoridades, para prender, para perseguir e para matar os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus. Meninos e meninas, eu quero dizer-te que tu e eu, nós vamos sofrer essas mesmas coisas. Mas eu quero que você se lembre dessa verdade, que mesmo que as pessoas venham te perseguir, mesmo que você seja pequeno, ontem nós aprendemos, Deus pode fazer coisas grandes através da sua vida. Porque hoje nós temos a convicção de que as boas novas é o nosso guia, a nossa direção, porque Jesus ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. E ele declarou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E você pode ter certeza que as pessoas andam no mundo da escuridão, das trevas, do maligno. Mas lembre-se de que Jesus, ele é a luz do mundo e ele está em teu favor, ele vai ajudar-te. Não tenha medo de dizer que tu és de Jesus. Mesmo que venha perseguidores como Saulo, prender-te, falar coisas que você não vai gostar, pode até magoar-te. Mas eu quero dizer-te que Jesus, ele já morreu e conquistou todas as lutas na cruz por você. Por isso que você precisa crer. A única coisa que separas das coisas boas que Deus tem para ti é os teus pecados. E como já foi dito aqui, o pecado é tudo aquilo que tu pensas, dizes e fazes que desagrada a Deus. Mesmo que venham fazer coisas terríveis contra ti, saiba que a graça de Deus é maior do que qualquer desgraça que venha acontecer contigo. Assim como Paulo estava para acontecer, ele começou a perseguir os cristãos e de repente... Paulo, para de mandar mensagem. Ele disse, eu odiava os cristãos porque eles seguiam a Cristo em vez de obedecer às leis dos fariseus. Eles criam e ensinavam que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu fui um bocado malzinho. Paulo matava todos aqueles que seguiam a Cristo. Prendiam. Ele fazia coisas terríveis. Inclusive, uma das pessoas foi um mártir, Estevão. Paulo estava lá e viu apedrejarem Estevão. Estevão teve uma visão linda do céu. Portanto, meninos e meninas, não tenham vergonha da tua fé. Quando você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel a ti, porque Ele ama-te profundamente. E Saulo fez isso. Mais mensagem. Saulo disse que ele perseguia os cristãos, dava tarefa neles e colocava a malta cristã na prisão. Inclusive, matou alguns deles. Mas por mais difíceis... É uma desgraça o que Paulo fez, não é? Mas Paulo vai dizer algo fantástico mais tarde sobre tudo isso que ele fez. E Paulo então começou a perseguir os cristãos, pois todos nós somos como imundos, e todas nossas justiças, boas obras, como trapo de imundície. Embora Paulo estava a fazer tudo aquilo, a pensar que estava com os motivos corretos diante de Deus, nós sabemos que ele estava a seguir uma tradição, a religiosidade. Mas diante de Deus, nenhum de nós, mesmo que nós fizéssemos coisas diferentes de Paulo, nenhum de nós merecíamos a graça de Deus. Mas ainda bem que nós não merecíamos, porque não depende de ti, depende de Deus e da iniciativa dele, segundo os seus propósitos e planos. Porque ele tem um plano maravilhoso para cada um de vocês. Por mais pequeno que tu sejas, Deus pode fazer coisas grandes através de ti. Por isso que Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Porque ele declarou que ele é a luz do mundo e quem segue a ele jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E é isso que Paulo precisava. E ele começou então a perseguir os cristãos e foi para Damasco. E a Bíblia diz, Jesus tem poder para perdoar os pecados? Sim. Eu sou a luz do mundo? Sim. E ele então pegou o seu cavalo e foi para Damasco. E no caminho de Damasco, ele teve algo fantástico. De repente, uma luz, ele caiu do cavalo e uma luz veio sobre ele. E a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. Uma luz então veio sobre ele, a Bíblia diz, subitamente uma luz do céu brilhando ao seu redor, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E Paulo diz, faça tudo conforme a tua vontade. E Saulo, então, naquele momento ele começou a entender que aquilo que Cristo tinha feito era verdadeiramente algo factual, ou algo verdadeiro, que era real. Assim como eu e você temos hoje a revelação completa, nós sabemos que Jesus morreu, sim, e ressuscitou. E ele está vivo, e ele declarou que ia preparar um lugar para mim e para ti. Porque se não fosse assim, ele teria dito. Ele disse, eu vou preparar os lugares, e quando eu for, eu levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, tu também esteja lá comigo. E Deus espera que todos venham conhecer o seu plano maravilhoso. Portanto, meninos e meninas, a única coisa que nos separa daquilo que Deus tem preparado para ti são os nossos pecados. Tudo aquilo que tu pensa, dizes e fazes que desagrada a Deus. Ainda bem porque Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados, porque ele declarou que ele é a luz do mundo. Quem segue jamais andará em trevas. E quando você tem um encontro com Jesus, nós podemos ir aos pés dele. E Jesus, ele prometeu que ele perdoa todos os nossos pecados, porque o mesmo poder que ele tinha de voltar a viver novamente depois de 3 dias, é o poder que também tem sobre nós para perdoar os nossos pecados. Por isso, a graça de Deus é muito maior do que qualquer desgraça que você possa viver. Assim como Paulo, então, nesse momento, estava a viver uma grande desgraça, embora a boa notícia de ter um encontro com Cristo. Por isso, nós sabemos que ele pode perdoar os pecados, porque ele é a luz do mundo. Paulo disse que fui a caminho para Damasco para prender cristãos e levá-los para Jerusalém para serem castigados ou morrerem. E eu sinto muito por isso. E Paulo então agora começa a se arrepender, porque ele teve um encontro com Jesus. Fui no caminho de Damasco que a luz que veio do céu foi tão forte que fiquei cego. Foi aí que Jesus falou comigo. E todos nós precisamos cair do cavalo muitas vezes e se render aos pés de Jesus, assim como Paulo fez conosco. Por isso que ele veio declarar mais tarde que a graça de Deus bastava. Portanto, não sei o que você tem vivido. Saiba que muitas vezes é preciso nós rebaixarmos o nosso ego, rebaixarmos os nossos conhecimentos para nós termos um encontro com Cristo. E que nós possamos declarar como Paulo declarou, que faça conforme a tua vontade. E assim Paulo então... Paulo. Foi nesse dia que eu encontrei Jesus e soube que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e que ele ressuscitou. Portanto, verdadeiramente, Paulo pôde dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele ainda não estava liberto, porque a luz foi tão forte que ele ficou cego. Quem falou cego? Boa. Você vai ganhar uma prenda. Pega ali uma prenda, mamãe, para ele. Tá bom? Agora não, depois. E então... Tá ali, calma. E Paulo então ficou cego, e a Bíblia diz que Paulo então foi ajudado, e ele então com seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram para Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É porque todos nós temos que passar pelo processo da ressurreição. Posso ouvir um amém? Amém. E porque assim como Jesus ressuscitou ao 3º dia, Paulo teve um encontro com Cristo e ele agora declarou mais tarde, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Porque verdadeiramente ele teve um novo nascimento em Cristo Jesus. É um simbolismo principalmente daquilo que Cristo fez por mim e por ti. E Paulo então, a pergunta que eu faço é, Paulo disse, Senhor, o que eu queres que eu faça? E hoje, nesses dias, o que tu dizes para diante de Deus? E eu espero que você faça como Paulo. Pergunte a ele, o que queres que eu faça, Senhor, antes de eu pensar isso? Antes de eu dizer isso? Antes de eu fazer isso? O que queres que tu faça? Durante essa semana, muitas coisas vão acontecer. E você faça essa pergunta a si próprio. Quando tiver que pensar, dizer ou fazer alguma coisa. Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu tenho absoluta certeza que grandes resultados vai obteres por você pedir orientação do Senhor. Inclusive a Bíblia declara, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais
Ele fará. Portanto, Jesus Cristo, Ele tem um plano maravilhoso para ti, se tu consultares a Ele para os seus problemas, para a sua dificuldade. Lembre-se de que Ele tem poder para perdoar todos os pecados e que Jesus declarou, eu sou a luz do mundo, eu ilumino os caminhos para você. Eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas, porque a graça dele é maior do que qualquer desgraça. Portanto, Saulo, então, ele foi ajudado pelos seus amigos para Damasco, e ele deve ter ficado muito aflito, porque ele era um homem com uma personalidade, ter controle sobre tudo, mas Deus já estava a falar com uma outra pessoa. Aqui o próprio texto em Atos diz que o próprio Ananias, Deus revelou-se a Ananias dizendo, Ananias, vai até Paulo. E Ananias disse, eu não vou falar com Paulo porque eu sei que ele é um grande perseguidor. Mas Ananias obedeceu e foi ter com Paulo num sítio específico. Epa, eu consegui entrar na cidade com a ajuda dos homens que viajavam comigo. Ah, bom, é bom saber que como é que Paulo estava cego e ia chegar até a cidade, né? Mas ele foi ajudado. Mas pronto. E então Paulo foi para a cidade e ele também teve um encontro com Ananias. E aqui tem uma declaração fantástica sobre Ananias. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre eles, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vistas e fiques cheios do Espírito Santo. E eu quero perguntar, tem alguém aqui que quer recuperar a vista das coisas de Deus e ser cheio do Espírito Santo? Amém. E aí, imediatamente lhe caíram os olhos, escamas, né, dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se, foi batizado, depois se alimentou, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, porque agora é hora de mãos a obras. Não foi isso que o pastor tem pregado aqui? Mãos a obras? Agora é hora das mãos a obras. E Paulo, então, a Bíblia diz que logo ele se recuperou. E, vamos ver, eu acho que tem uma mensagem, uma mensagem de Ananias. Ananias, agora é Ananias. Deus já tinha me avisado sobre Paulo, o que ele estaria em certa casa em Damasco. Estava a orar e a esperar que eu fosse até ele, em nome de Jesus, ele fosse curado. E que um dia Deus o usaria para falar sobre o Senhor Jesus Cristo para muitas pessoas. Aqui que Paulo começa então a ter uma grande reviravolta na sua vida. De perseguidor para servo. Interessante que o nome de Paulo, ele era forçosamente, o nome Saulo significa forçosamente, e é isso que ele fazia, não era mesmo? E depois o nome de Saulo saiu de Saulo para Paulo, que é servo do Senhor. E isso nós podemos declarar sobre as nossas vidas. Às vezes nós precisamos de um novo nome. E a Bíblia declara em Apocalipse que todos nós teremos um novo nome. E um dia nós vamos poder ver Jesus face a face e dizer a Ele, muito obrigado, Jesus, porque você tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Obrigado porque você é a luz do mundo e quem te segue jamais andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E obrigado, Jesus, porque a sua graça é maior do que qualquer desgraça que eu venha viver. Portanto, o que você pode fazer? Assim como Paulo, ele se levantou e diz que ele estava fortalecido, e ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Então Paulo, logo que conheceu a Jesus, ele começou a falar de Jesus a todas as pessoas. Os meninos que estão aqui, e meninas que estão aqui, que receberam a Jesus, nós já falamos sobre isso. Agora é hora de tu cresceres. Tu precisas falar de Jesus a todas as pessoas. Levanta-te como Paulo fez e fala do amor de Deus. Fala daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E Ele vai ajudar-te. Assim como Paulo fez. Então, como é que tu podes falar de Jesus para as outras pessoas? Tu pode escrever um bilhete para alguém, para um amigo e dizer, olha, Jesus ama-te. Tu podes orar por essas pessoas que você sabe que precisa ter um encontro com Jesus. Tu podes telefonar e mandar um SMS, dizer, olha, estou a orar por ti, eu sei que você está a passar por dificuldades, tu tiraste uma nota má em matemática, mas Deus vai ajudar-te. Tu podes fazer isso, tu podes visitar, tu podes partilhar versículos e pode falar que Jesus mudou a tua vida.
assim como Paulo estava a fazer ali em Damasco. E logo ele pregava. E o versículo 21 diz: ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus para que veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Mas Jesus Cristo tinha mudado a vida de Saulo, assim como Jesus Cristo quer mudar a nossa vida. Porque ele declarou e tem poder para perdoar todos os pecados. Porque ele é a luz do mundo. Quem o segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, porque a graça dele é maior do que qualquer desgraça. Portanto, Saulo então começou a pregar, e Paulo mudou de nome, como eu disse, agora ele é servo de Deus, e ele proclamava a todas as pessoas: arrependam-se. A única coisa que você precisa fazer é pedir perdão dos seus pecados. Porque a única coisa que nos separa do céu, das coisas boas que Deus tem para nós, é os nossos pecados. Por isso, se você ainda não perdoou, não pediu perdão dos seus pecados, faça isso durante essa semana, ou no final do culto, ou vá com o pastor Mário, a pastora Carla, e fala: olha, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero viver tudo aquilo que Jesus tem preparado para mim. Porque eu entendi que Ele tem poder para perdoar todos os meus pecados. O pecado presente, passado e futuro, porque Jesus morreu e garantiu que Ele está vivo, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter uma vida, e uma vida com abundância. Então Paulo diz que ele ficou logo cheio de força, saiu pregar para toda a gente. E a grande questão é: obrigado... ok. Obrigado por tudo, esse sou eu, né? Obrigado por tudo, Paulo. Eu preciso dizer uma coisa fantástica para ti, urgente. Eu estava já com essa mensagem preparada. Então, a mensagem que eu quero falar para Paulo. Quem quer saber a mensagem que eu quero enviar para Paulo? Quem quer saber? Só alguns? Numa outra ocasião, nós vamos falar sobre isso. E então, a pergunta é a seguinte. Vocês vão dar as costas para Jesus? Jesus está aqui. Vão dar as costas para Jesus? Ou vocês vão virar-se para Jesus e vão ter um encontro com Ele e dizer: Senhor Jesus, toma conta da minha vida e faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado porque um dia eu vou estar consigo no céu. Essa decisão só tu podes fazer, meninos e meninas. Ah, mas eu sou pequeno demais. Deus não te vê como criança. Deus te vê como uma pessoa que precisa confessar, dizer a Deus que você é pecador, mas que você pode ser salvo pela graça. E que Ele vai te perdoar todos os seus pecados, porque Ele é a luz do mundo. Quem o segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Porque Ele tem poder para perdoar todos os seus pecados. E eu quero pedir para você abaixar a cabeça e fechar os seus olhos. Se você tem algum pecado ainda que precisa confessar diante de Deus, lembre-se de que não há nada tão grave que tu venhas fazer que a graça de Deus não seja maior. Significa que Deus ama-te. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E foi Paulo que disse isso. Então nós temos a garantia da palavra de Deus. Se você deseja, pode fazer essa oração comigo. Se quiseres confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, não dá mais as costas para Jesus, mas ir de encontro a Jesus. Repita essa oração comigo. Querido Deus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado por perdoar os meus pecados, por escrever o meu nome no livro da vida e fazer de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém. Pode olhar para mim aqui, você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Ele fez nesta manhã? Amém.